Notícia na tarde. Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário, com o Cidadão CBN Diário. E hoje estamos na companhia pessoal do Sesusk, que está aqui conosco. E é o seguinte, onde é que eu botei o nome de vocês aqui, gurias? Vem cá, eu tava com o nome de vocês aqui e sumiu. Pelo amor de Deus aqui, então tá certo. Bom, daqui a pouco eu me acho aqui. Bom, é o seguinte, eu tenho a pergunta aqui do Alexandre nos ingleses. Se a mãe foge do Estado, a mãe fugiu do Estado, e o pai fica prejudicado no direito de visita, o que o pai pode fazer? Isso já acontece há 3 anos. Pô, situação seríssima essa, né? Não pode ser considerado um sequestro neste caso? Na verdade, essa é uma questão realmente complicada. E o pressuposto é verificar se essa mãe, né, ou qualquer pessoa, né, que tem esse tipo de problema, se essa pessoa está em local certo, sabido, ou em local incerto, isso não muda, sabido. Isso muda? Muda completamente. Para a gente entrar com qualquer ação, qualquer medida judicial, em que tem partes, né, em que uma parte entra contra uma outra parte, eu estou tentando falar em termos mais gerais, mas assim, juridicamente a gente falaria uma parte litigando contra outra parte, essa outra parte tem que ter um endereço para ser citado. Certo? Claro. Precisa ser localizado. Está viajando e tal, pelo mundo. Exatamente. E tal, né? Porque a partir do momento em que não se cita, ou que a citação não é feita num processo, o processo permanece só com o autor, né? Então, nesse caso específico, a questão básica é verificar se a pessoa, se a mãe, nesse caso, né, está em local certo. Se ela está em local certo, apesar de estar em outro estado, aí você tem que ver as peculiaridades do caso, né, Renato? É muito complicado falar em sequestro se a gente não sabe se existe realmente um abuso ou uma intenção de sequestrar essa criança. Pois é, vamos imaginar o seguinte, que o casal se separou, aí entram várias questões, né, se isso é de fato, de direito, enfim, né. Mas é o seguinte, o casal está separado e a mãe decide viajar, ir para outro local, para outro país, enfim. Ela tem a guarda do filho. Ela precisa comunicar ao pai? Sim. Depende dos termos dessa guarda. Também, autorização, né? A gente chama de autorização. Que ela, para ir para outro estado, você precisa da autorização do teu companheiro, mas né? Mesmo tendo a guarda do filho? Aí depende das circunstâncias, sabe, Renato? Porque essa é uma questão, o nosso ouvinte, ou o nosso o Alexandre aqui, telespectador, ele está falando de algo que se perpetuou, né? Já há 3 anos. Já acontece há 3 anos. Então, o que tem que verificar é se existe alguma regulamentação dessa guarda. Às vezes, porque a maior parte dos casos, eles se separam, o casal nunca nem foi casado, gerou um filho. Os alimentos se são pagos, sempre foram pagos informalmente. Esse é outro alerta que a gente... É muito comum e é muito prejudicial, principalmente em relação aos alimentos. Eu sempre oriento aos meus clientes que alimentos é algo que, muito embora seja conveniente você chegar a um acordo, com um acordo feito, vá lá e regulariza perante o judiciário, faça a homologação judicial. Porque uma vez descumprido o acordo em relação aos alimentos, se esse alimento estão sendo pagos informalmente, você não tem como executar. Não vai executar. Mas, voltando à questão, então, tem que ver se existe alguma regulamentação da visitação e da guarda. Se não existe nenhuma regulamentação, aí é o caso dele ingressar com uma ação judicial, verificar a peculiaridade do caso, existe inclusive a possibilidade de se entrar num caso muito extremo daí, né, com uma busca e apreensão de menor, mas não sei se seria o caso, porque é uma atitude mais extrema. O direito é dinâmico, né? Exatamente. É muito dinâmico, né? E é muito difícil para a gente falar ou dar uma consulta mais precisa, né? Sem ter as peculiaridades do caso. Mas, assim, em termos gerais, o que ele pode fazer é entrar com uma ação de regulamentação de visitação, entra com uma ação de regulamentação de visitação e manda citar em outro estado. Você se cita por carta precatória, não tem problema. Inclusive em outro país. Lógico que é dificultado. Por quê? Porque demora muito mais. A citação por carta precatória é mais lenta. Nós temos vários casos no escritório modelo, vários casos de ações em outros países, né? De outros países, mas primordialmente de outras cidades do estado de Santa Catarina.
Assim, na realidade, os nossos maiores réus são do estado, assim, do estado de Santa Catarina, várias cidades, Rio Grande do Sul e Paraná. Porque o que acontece? Aí a pessoa que está nos ouvindo hoje pode dizer assim, mas eles não nos atenderam porque a ação que eu queria tinha que ser proposta em outra cidade. Nós não, no escritório modelo, nós não temos, vamos dizer assim, materialmente, como fazer uma ação em outra cidade. Nós não podemos atender uma pessoa, uma mãe que vai lá e diz assim, um pai, né, no caso, um pai que diz assim, eu quero me divorciar dela e ela está em São Paulo com meu filho lá em São Paulo. Isso nós não podemos fazer. Por quê? Porque daí o foro competente é em São Paulo. E nesse caso, vai ser o caso competente é onde ela está. Onde ela está, porque ela está com a criança. Claro. Agora, quando a mãe está com a criança aqui em Florianópolis e quer fazer uma ação de alimentos contra o pai e o pai está em Chapecó, nós podemos fazer, porque o foro competente é aqui em Florianópolis, porque a criança, né, a criança é que dá o foro, nesse caso, né, nessas ações de família, né, específicas, né? Então, nós propomos a ação e aí, por precatória,